O presidente russo Vladimir Putin sofreu uma grande derrota estratégica. Ele acabou de ser forçado a assistir enquanto a Ucrânia declara vitória em Pokrovsk, sinalizando que os planos de Putin para tomar a cidade estão em frangalhos. A força russa desmoronou e a Ucrânia acaba de defender um pedaço-chave de território que torna muito mais difícil para a Rússia avançar para Donetsk. Não subestime o quão importante é essa vitória para a Ucrânia. Em um momento em que a maré da guerra na Ucrânia está se afastando da Rússia, a defesa de Pokrovsk é um enorme golpe simbólico na campanha de Putin. No dia 30 de abril, a Newsweek foi o primeiro veículo a relatar essa enorme vitória ucraniana. Diz que a Rússia fez de Pokrovsk um alvo significativo há vários meses. Mas a estratégia de Putin era estranha. Em vez de atacar o assentamento diretamente, como ele fez tantas vezes no passado, ele ordenou que suas forças contornassem o sul da cidade. O objetivo russo parecia ser contornar Pokrovsk, inicialmente, permitindo que Putin posicionasse suas forças perto da fronteira da cidade vizinha de Dnipropetrovsk. A partir daí, a Rússia poderia avançar mais em Donetsk, com a opção de voltar e potencialmente atacar Pokrovsk por dois lados. O plano falhou. Isso é de acordo com o Centro Ucraniano para Segurança e Cooperação, que diz que estamos vendo uma campanha de informação russa coordenada. O fracasso deles está ligado à derrota na batalha por Pokrovsk. Essa afirmação foi apoiada por uma demonstração de como a Rússia fez pequenos avanços ao redor do assentamento de Pokrovsk, mas acabou falhando em tomar a cidade. Para acompanhar esse fracasso, a Ucrânia diz que a Rússia tem perdido muito mais tropas em Pokrovsk do que a Ucrânia, levando a uma contagem de baixas que certamente fará o sangue de Putin ferver. Isso é de acordo com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, que disse em janeiro que Putin havia concentrado algumas das melhores unidades da Rússia para uma ofensiva contra Pokrovsk. O inimigo está se empenhando para tomar Pokrovsk e estamos fazendo o possível para impedir sua captura, afirmou Syrsky. O inimigo está concentrando suas melhores unidades lá, as melhores unidades. Ele tem a capacidade de mudá-las porque tem um maior potencial para ações ofensivas. O ele nesta situação era Putin. Percebe-se que o potencial de Putin não condiz com a realidade. Em janeiro, Syrsky declarou que as perdas russas eram muito superiores às ucranianas nos arredores de Poporosk. As perdas foram reveladoras. Após mais de 4 meses, a Ucrânia ainda mantém o assentamento, enquanto os planos de Putin para Donetsk estão paralisados. Mais informações vêm do chefe do Centro Ucraniano para Segurança e Cooperação, Serhiy Kuzan. Ele afirma que a Ucrânia executou adequadamente uma estratégia defensiva para Pokrovsk que atinge vários objetivos. Um deles está relacionado a cronogramas. Putin planejava tomar várias localidades em Donetsk até o início do verão para se preparar para uma ofensiva muito mais forte na região. Agora esses planos estão destruídos. Nós interrompemos seus planos, afirma Kuzan, e agora eles estão atrasados em relação aos seus próprios cronogramas, críticos para sua campanha ofensiva de verão. Não subestime a importância desses atrasos. Como Kuzan destaca, os planos de Putin sendo adiados significa que a Rússia não tem mais a capacidade de expulsar a Ucrânia de Donetsk Oblast. A Rússia pretendia usar Pokrovsk como um ponto de partida para futuros ataques. Agora, ele está lidando com várias novas questões, incluindo ser forçado a decidir se compromete e perde mais soldados em Pokrovsk. E o problema de permitir que um importante centro logístico continue sob controle da Ucrânia. Mais sobre essa questão logística em breve. Agora, antes do anúncio da vitória, havia muitos sinais de que a ofensiva de Putin em Pokrovsk não estava indo como ele pretendia. Pegue o que aconteceu em 17 de abril como exemplo. Nessa data, a 14ª Brigada Chernova-Kalinia da Ucrânia, que faz parte da Guarda Nacional do país, conseguiu obliterar uma ofensiva russa perto de Pokrovsk. Ao final do ataque, cerca de 200 soldados russos jaziam mortos nos arredores de Pokrovsk, com outros 30 feridos.
A Ucrânia também conseguiu destruir impressionantes 115 unidades de equipamento militar russo nesta única defesa, o que provavelmente significa que eliminou vários tanques, unidades de artilharia e drones. O assalto russo incluiu 2 companhias de soldados em motocicletas e veículos blindados. Como colocou o comandante da Guarda Nacional Ucraniana, Oleksandr Pivnenko, na época, a batalha é mais uma prova das ações coordenadas e profissionais de nossos defensores que estão segurando a linha de frente. A impressionante defesa foi apenas um exemplo dos 48 ataques que a Ucrânia repeliu em torno de Pokrovsk somente no dia 17 de abril, diz o Kyiv Independent. Cada ataque fracassado era como uma adaga enfiada no lado de Putin. Toda vez que a Ucrânia matava mais de seus soldados e destruía equipamentos russos, Putin sabia que suas ofensivas subsequentes seriam mais fracas. Embora o ataque de 17 de abril tenha sido o mais intenso de Putin em Pokrovsk, os assaltos subsequentes não alcançaram a mesma ferocidade. Os esforços defensivos da Ucrânia acabaram desgastando as forças russas em Pokrovsk. Agora, cerca de meio mês depois, a Ucrânia ainda está em Pokrovsk, e Putin está se esforçando para elaborar um novo plano para Donetsk. A defesa de Pokrovsk pela Ucrânia é uma das vitórias mais notáveis do país em 2025. Eis o porquê de ser tão crucial. Pokrovsk é considerada uma das cidades mais estrategicamente importantes da Ucrânia, sobretudo em Donetsk, devido ao seu papel como um importante hub de suprimentos para as forças ucranianas no leste do país. Inicialmente, o assentamento não parece tão importante. Antes da invasão de Putin, era lar de cerca de 69 mil residentes, muitos dos quais trabalhavam nas indústrias de mineração de carvão e metalurgia. Ambos representam outro motivo de Putin querer Pokrovsk, que será explicado em breve. Milhares fugiram de Pokrovsk quando as forças de Putin invadiram a Ucrânia. A Ucrânia também ordenou que famílias com crianças partissem, deixando Pokrovsk uma sombra do que era. Quando Putin lançou sua ofensiva em grande escala, apenas 17 mil das originais 69 mil pessoas ainda viviam lá. A maioria da infraestrutura da cidade já havia sido destruída por bombardeios. A Rússia pensou que seria um alvo fácil para seus ataques de inverno e primavera. Em 2025, não foi. Pokrovsk é muito importante para a Ucrânia para permitir que a cidade caia nas mãos da Rússia. A cidade está situada na interseção de várias rodovias, usadas pela Ucrânia para transportar tropas e suprimentos para Donetsk e a região de Donbass. Uma dessas rodovias leva diretamente a várias outras grandes cidades em Donetsk, incluindo Chasiv Yar, que tem sido outro dos principais focos de Putin em 2025. Some a isso uma estação ferroviária regionalmente importante que se tornou outra linha de suprimento vital para a Ucrânia. E perder Pokrovsk simplesmente não é uma opção para a Ucrânia. Se a cidade cair, a capacidade da Ucrânia de permanecer em Donetsk cai junto. O especialista em defesa Mikhailo Zhirokov diz isso ao falar para a British Broadcasting Corporation. Pokrovsk é um centro muito importante, um centro de defesa. Se perdermos Pokrovsk, toda a linha de frente desmoronará, afirmou ele em agosto de 2024. Ele não está errado, a Rússia afirmou. A captura de Pokrovsk não só interrompe a logística ucraniana, deixando outras cidades em Donetsk vulneráveis, como também permite que as forças de Putin utilizem essas linhas de suprimento para si. A Rússia se fortaleceria no leste da Ucrânia. À medida que as tropas ucranianas são isoladas e se tornam mais fracas, Donetsk cairia. Com isso, a Rússia teria maior potencial para avançar mais na Ucrânia e se aproximar de Kyiv. Além dessas questões estratégicas, Pokrovsk também é importante de uma perspectiva simbólica. Sua captura seria a maior conquista da Rússia desde 2023, quando as tropas de Putin tomaram Bakhmut. Por um lado, esse fato singular mostra o quão mal as forças russas têm se saído na Ucrânia. Pokrovsk não é uma cidade grande em termos de seu tamanho puro. É uma das menores cidades da Ucrânia. O fato de que sua captura seria uma vitória monumental para a Rússia no contexto dos últimos 2 anos da guerra na Ucrânia destaca o quão bem a Ucrânia tem defendido suas principais cidades.
Uma pequena vitória em termos do tamanho e população da cidade torna-se massiva para a Rússia. E há vários outros motivos que tornam Pokrovsk tão importante. As indústrias de carvão e metal da cidade foram citadas antes. Ambos são coisas que Putin realmente quer explorar. A British Broadcasting Corporation diz que Pokrovsk abriga o maior produtor único de carvão coqueificável em toda a Ucrânia. Também conhecido como carvão metalúrgico, este tipo de carvão ocorre naturalmente e é tanto mais rico em carbono quanto mais baixo em umidade do que o carvão padrão. Essas características importam porque tornam o carvão coqueificável vital no processo de fabricação de aço. Segundo a BHP, são necessárias cerca de 770 gramas de carvão coqueificável para produzir 1 tonelada de aço. A Rússia poderia usar esse carvão para impulsionar sua produção de aço, permitindo a construção de mais tanques, veículos blindados e outras armas que poderiam ser usadas para atacar a Ucrânia. A Rússia não tem muitas alternativas. Cerca de 70% do aço mundial é produzido em fornos de oxigênio básico, que usam carvão coque, sendo o próprio carvão um recurso finito. Sem carvão coque, não é possível produzir aço. Putin sabe disso, o que significa que Pokrovsk é um alvo importante pelo que pode fornecer à Rússia, além do que tira da Ucrânia. Tomar Pokrovsk também permitiria a Putin pregar mais um prego no caixão da indústria de exportação de metais da Ucrânia. Antes da invasão russa, metais e produtos agrícolas estavam entre os principais produtos exportados pela Ucrânia. Esses metais incluíam o aço que a Ucrânia podia produzir graças ao carvão coqueificável de Pokrovsk e aos metais de terras raras localizados na região de Donetsk. Em 2021, essa combinação de metais representou 23% do total de exportações de mercadorias que a Ucrânia vendeu para o resto do mundo. Até agosto de 2024, as exportações de metais da Ucrânia haviam encolhido para 1/4 dos níveis de 2021, impactando significativamente a economia nacional no processo. Se Putin controla Pokrovsk, ele também controla os metais que a cidade produz. Isso é ótimo para a economia russa. Também pode significar grandes problemas financeiros para a Ucrânia, enquanto tenta reforçar sua defesa contra a invasão de Putin. Ironicamente, a forte industrialização de Pokrovsk, que Putin tanto cobriu, também pode ser um dos motivos pelos quais a Rússia falhou em tomar a cidade. Como um soldado ucraniano disse a British Broadcasting Corporation, eles terão um enorme desafio para conseguir essa área muito industrializada com linhas de defesa significativas. Em suma, a Ucrânia usou as instalações de produção de carvão e metalúrgicas em Pokrovsk para criar fortificações intransponíveis para as forças de Putin. Concedido, a reutilização de instalações industriais as torna alvos para bombas, mísseis e projéteis russos, mas os edifícios podem ser reconstruídos. Retomar uma cidade é muito mais difícil quando o oponente pode usar suas principais características para se defender contra você. Portanto, Pokrovsk é importante para a Ucrânia, tanto como um centro logístico, quanto por sua significância simbólica e industrial. Mas há outro motivo pelo qual a defesa ucraniana da cidade é tão crucial. Pokrovsk está localizada a aproximadamente 35,4 quilômetros a noroeste de Donetsk, perto da fronteira administrativa de Donetsk Oblast. Essa fronteira é massiva na guerra da Ucrânia. Putin tem tentado alcançar e controlar isso desde 2014, quando lançou pela primeira vez sua campanha de agressão contra a Ucrânia. Na época, Putin contava com as forças separatistas russas em Donetsk para realizar o trabalho. Essas forças falharam. Na invasão atual, Putin sacrifica milhares de tropas para chegar a essa linha, pois sabe que o sucesso lhe daria controle total sobre Donetsk. Esse controle seria enorme para Putin. Isso reforçaria as afirmações que ele fez sobre Donetsk desde 2014. Naquele ano, separatistas pró-russos em Donetsk e na região vizinha de Donbass, em Luhansk, declararam independência da Ucrânia. Mas a Rússia só reconheceu oficialmente essas declarações em fevereiro de 2022. Ao assumir o controle de Donetsk, Putin tenta transformar reivindicações antigas em realidade. Nada mudou.
Se Pogros representasse uma vitória simbólica para a Rússia, em termos de tamanho, a cidade permitindo o avanço russo mais profundo em Donetsk seria uma vitória. Para a opinião de Putin de que o Oblast sempre foi russo para começar, essa é outra vitória que a Ucrânia não pode permitir. Qualquer validação das crenças de Putin, mesmo que essa validação venha da força militar russa, enfraquece o moral da Ucrânia, enquanto incentiva Putin a pressionar ainda mais para tomar outras regiões da Ucrânia. Alegando ainda que Donbas seria uma vitória urgentemente necessária para Putin, líder da Rússia. De acordo com Michael McFaul, ex-embaixador dos Estados Unidos da América na Rússia, Putin desistiu totalmente de suas metas mais ambiciosas em abril de 2022, afirmou McFaul. McFaul acrescentou que foi muito marcante como eles, significando a Rússia, mudaram o nome de sua guerra para Operação Militar Especial em defesa de Donbas. Em suma, Putin já transformou sua invasão fracassada em uma luta para supostamente reaver regiões da Ucrânia que ele acredita pertencerem à Rússia. A defesa ucraniana de Pokrovsk afasta Putin de sua forma secundária de vitória desejada. Isso enfraquece a posição de Putin na Rússia e mostra ao líder que Donetsk não está tão disposto a se submeter e aceitar sua liderança como ele imaginava. Há também um fator econômico mais amplo a considerar. A mina de Koking, em Pokrovsk, foi citada antes. O Kyiv Independent diz que a mina valia cerca de 1,8 bilhões de dólares para a Ucrânia antes de Putin lançar sua invasão. Expanda esse escopo industrialista para todo Donetsk e fica ainda mais claro por que Putin quer tanto a região. É uma mina de ouro figurativa. Os 20% da Ucrânia, que a Rússia atualmente ocupa, que inclui cerca de metade de Donetsk e mais de 90% de Luhansk, representam cerca de 40% dos recursos naturais de metal da Ucrânia. Esses metais abrangem desde depósitos de minerais críticos, como titânio e grafite, até metais de terras raras que incluem neodímio e lantânio. A Ucrânia também possui cerca de 500 mil toneladas de reservas de lítio inexploradas, algumas localizadas em Donetsk. Em resumo, existem bilhões de dólares em metais e carvão sob o solo em Donetsk. Pokrovsk oferece um microcosmo dos benefícios econômicos que vêm da exploração desses recursos. Ao defender a cidade, a Ucrânia impede Putin de dar um passo mais perto do controle total sobre Donetsk. Enquanto Donetsk não estiver completamente sob controle russo, Putin não poderá explorar os recursos dentro de suas fronteiras. Eles permanecem relativamente seguros enquanto a Ucrânia luta por eles, o que significa que o país ainda pode se beneficiar economicamente desses minerais no futuro. Depois, há a questão militar que a defesa de Pokrovsk pela Ucrânia representa para Putin. Ao manter aberto um de seus mais importantes centros logísticos, a Ucrânia criou a possibilidade de contra-ataques em Donbas, que podem corroer os ganhos territoriais que a Rússia obteve em 2024. Evidências dessa possibilidade já surgiram ao longo de 2025. Em fevereiro, a valente defesa ucraniana de Pokrovsk possibilitou contra-ofensivas em vilas próximas, atrasando ainda mais o avanço russo. Essas contraofensivas incluíram expulsar a Rússia de uma vila chamada Darrensk, que fica ao sul de Pokrovsk. A Ucrânia também recuperou os territórios de Pistini e Vodiandra no mesmo mês. Avançando para março, a capacidade da Ucrânia de manter Pokrovsk permitiu que ela lançasse mais contraofensivas, incluindo uma focada no território-chave de Turesk. Essas contraofensivas aconteceram conforme os ataques russos enfraqueciam a cada tentativa frustrada de tomar Pokrovsk e seus arredores. Isso significa más notícias para a Rússia. Com Pokrovsk finalmente seguro, a Ucrânia pode se concentrar mais intensamente nesses tipos de contra-ataques. Também sabe que tem as forças da Rússia contra as cordas. Os pequenos ganhos territoriais da Ucrânia, em fevereiro e março, podem evoluir para campanhas mais fortes e concertadas para retomar grandes assentamentos em Donetsk. E sem tomar Pokrovsk, Putin não poderá fazer nada para impedir a Ucrânia de reforçar e reabastecer suas tropas em Donetsk em apoio a esses contra-ataques. Isso significa que ele tem que elaborar outros planos, já que ele se pergunta: o que vem a seguir para a Rússia? Um cessar-fogo pode estar em pauta. Depois de perder a luta por Pokrovsk,
Putin começou a sugerir a ideia de um cessar-fogo de 3 dias para ocorrer entre 8 e 11 de maio. O líder russo declara que haverá um cessar-fogo para que seu país celebre em paz sua vitória contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. Putin sabe que suas forças estão tendo dificuldades em Donetsk, com Pokrovsk representando mais um golpe no estômago russo. Putin quer parar de lutar por alguns dias para que ele possa se reagrupar e se preparar para um maior avanço contra Pokrovsk no futuro. A Ucrânia não pode permitir isso. E se o presidente Volodymyr Zelensky for inteligente, o país nem considerará um cessar-fogo de 3 dias em maio. Putin propôs algo semelhante para a Páscoa, mas rapidamente voltou atrás em sua palavra. As chances são de que ele faria o mesmo em maio, mesmo que ele não faça. Dar tempo para a Rússia se reagrupar em Donetsk põe Pokrovsk em perigo quando a Ucrânia comemora a defesa bem-sucedida da cidade. Dado o fracasso quase garantido do proposto cessar-fogo de maio, Putin parece estar buscando outras opções. E ele pode ter encontrado negociações diretas com a Ucrânia, ou ao menos afirma estar disposto a entrar em tais negociações. Em 29 de abril, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sugeriu que as propostas de maio de Putin indicam o começo de negociações diretas com a Ucrânia. Nossa proposta, que o presidente Putin expressou, é o início de negociações diretas sem pré-condições, disse Lavrov. Nesta situação, um cessar-fogo é visto como uma pré-condição. Lavrov se refere a propostas anteriores de cessar-fogo de 30 dias, todas descartadas. Com sua proposta de um cessar-fogo de 3 dias em maio, a Rússia pode estar tentando retomar o controle de uma situação que está escapando rapidamente de seu alcance. Putin está ciente de que perdeu uma batalha crucial em Donetsk. Apesar de a Rússia reconstruir suas forças para uma ofensiva de verão, essa perda a prepara para um fracasso contínuo em uma região que deseja desesperadamente. Agora ele tenta mudar de tática, dizendo estar aberto a conversas diretas e estendendo uma espécie de ramo de oliveira para a Ucrânia. Zelensky e sua equipe ainda não comentaram as alegações russas de que estão abrindo um diálogo com o cessar-fogo de maio. Putin pode estar pregando uma peça. Ele também pode estar mostrando o quão desesperado ele se tornou. Especialmente lembrando os comentários de McFaul sobre como reivindicar Donetsk será uma condição de vitória para a Rússia após a invasão inicial de Putin falhar. Agora que Putin percebe que Pokrovsk está fora de questão, ele pode pressionar por negociações que permitam às suas forças reivindicar as regiões de Donetsk atualmente ocupadas pela Rússia. A Ucrânia não deve aceitar. Está na linha de frente na região e está pronta para aproveitar sua vantagem. Nos próximos meses, espere que a Ucrânia use sua vitória em Pokrovsk como um trampolim para novas investidas em território perdido para a Rússia. Isso pode ser apenas o começo da reação da Ucrânia. Mas o que você acha da defesa da Ucrânia de Pokrovsk? Quão grande é a vitória para a Ucrânia, além de ser uma enorme derrota para a Rússia? Como Putin responderá? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia. Somos uma fonte independente de notícias e informações atualizadas sobre conflitos militares globais. Agradecemos muito seu apoio.